Morte incidental de um mito sul-americano. Parte 1 de 3. O jipe do exército seguia pela larga avenida da capital naquele fim de tarde. A velocidade era reduzida, já que Sua Excelência, Fredo Assunção, se mantinha em pé, no banco do passageiro, batendo continência para a multidão que acenava em polvorosa. A turba se aglomerava pelos dois lados da avenida. A ânsia de ver o presidente passar era tamanha que deixavam a calçada e invadiam a faixa destinada aos carros. Por vezes, os batedores eram obrigados a avançar com suas motocicletas contra os populares para abrir caminho. À medida em que o veículo passava Anílio, o apelido de Assunção, era gritado com euforia. Os mais exaltados chegavam às lágrimas. Faixas e cartazes ostentavam o motivo daquele júbilo, o aniversário de 10 anos de Sua Excelência no poder. O jipe foi perdendo velocidade à medida que se aproximava do enorme palanque montado. Antes mesmo do veículo parar, seu ilustre ocupante saltou arrancando aplausos alucinados. Subiu com passos firmes os degraus da escada que davam acesso ao tablado que desde as primeiras horas da manhã recebera a apresentação de shows com cantores, artistas e um ou outro político situacionista para discursar em comemoração àquele dia feriado. Quando a figura de Assunção surgiu aos olhos do público, foi aplaudido incessantemente por mais de 3 minutos. Um coro começou a ser ouvido: Anílio, Anílio. O apelido vinha dos tempos de caserna. Assunção havia chegado ao posto de general, mas ganhara a presidência nas urnas. Uma vez empossado, tratou de mudar a Constituição para que o mandado presidencial subisse de 4 para 6 anos e fosse permitida a reeleição indefinida. Sozinho no palanque, para não dividir o grande momento dos festejos com mais ninguém, Assunção erguia os braços e acenava com as mãos, seja para agradecer as manifestações de apreço e carinho, seja para conter a multidão e assim iniciar mais um de seus intermináveis discursos. Dada a importância da data, previa-se uma falação superior a 2 horas. Sua Excelência tomou o microfone e, como sempre, em situações como aquela, sua expressão se transformou. Parecia crescer para além dos 2 metros. Enchia os pulmões com tanto ar que dava a impressão ser capaz de falar por mais de hora com um fôlego só. Sua entonação de voz alternava de enérgica a branda no momento exato. Mas era a sua expressão corporal que conquistava o povo. Ao falar dos inimigos da nação, daqueles que solapavam sem escrúpulos os mais sofridos, tomava ares de um impiedoso carrasco. Ao se referir aos anos vindouros de seu governo, deslumbrava o mais impressionante dos cenários, com felicidade e fartura para todos. Mas no momento de se dirigir aos mais pobres e miseráveis que sua voz embargava: é por vocês que suporto tudo isso. É pelo meu povo sofrido que luto de sol a sol, porque saí do meio de vocês. Eu sou como vocês. Sofro com vocês. Não existem minhas conquistas, mas sim nossas conquistas. Aqueles que falam mal de mim, falam mal de vocês. E fazem isso porque nunca passaram fome na vida. Com aquelas palavras, o povo ia ao delírio e alucinadamente gritava: Anílio, Anílio. Com habilidade teatral, Assunção deixava a multidão extravasar. Instantes depois retomava a palavra: juntos seguiremos rumo à prosperidade social. Nenhum capitalista nacional ou estrangeiro explorará o nosso povo. O espírito de Tupac Amaru nos guia. Ele nos conduzirá à prosperidade. Há 10 anos, quando assumi a presidência, a contragosto, como todos sabem, prometi erradicar a fome e a pobreza. E hoje estamos a um passo disso. Antevejo que mais um ano e ninguém mais passará fome nesse solo sagrado. Era a deixa para todos gritarem: Anílio, Anílio. A saúde. Ninguém fez mais pela saúde que eu. Foi em um sonho que o espírito de Tupac Amaru me apareceu e disse: lugar de médico não é ficar sentado no hospital, mas visitando os enfermos em suas casas, nos cortiços, nas favelas, nas vielas, debaixo das marquises e viadutos. Para mim, a medicina é isso: ir até onde o doente está. Não a prática mercantilizada onde o dinheiro vale mais que a saúde das pessoas.
Anilho. Nossas forças armadas estão finalmente equipadas. Hoje mesmo pudemos assistir no desfile militar o que há de mais moderno em blindados de assalto nessa parte do mundo. Hoje falamos alto e grosso porque somos fortes. Faço questão de pagar bem os nossos militares, pois eles são o sal da terra e estão dispostos a sacrificarem a própria vida em nome de nossa soberania e para garantir as reformas sociais que todos estamos empenhados. Anilho. Dizem que eu calo a imprensa e os meios de comunicação. Falam isso porque nesse país finalmente a mídia responsável atende e compreende os anseios populares. O que eu não posso permitir é a mentira. A mentira de pessoas irresponsáveis que envenena os incautos e contamina os verdadeiros valores de nossa proposta social. Tal qual um pai amoroso e responsável que ensina a seus filhos sobre o valor da verdade, não posso permitir que divulguem mentiras para o nosso povo. Nossas conquistas foram muitas. Dentre todas elas, uma em particular eu tenho um carinho muito especial, o salário cidadania. Confesso aqui, fez uma breve pausa, virou o rosto, dando a entender que tentava engolir o choro, que todo mês ao assistir aquele volume colossal de contra-cheques sendo emitidos e enviados para os nossos irmãos mais necessitados. Eu choro de felicidade e orgulho. Porque, finalmente, nesse país a riqueza está chegando a quem precisa mais dela. Aos desafortunados. Assunção estendia ambos braços na horizontal, com uma abertura considerável, na intenção de expressar um efusivo abraço em todos que estavam ali. O povo em delírio, gritava seu apelido mais do que nunca. Essas conquistas só não são maiores por causa dos espoliadores internacionais. Todos sabem a que estou me referindo, a terrível conspiração de usurpadores capitalistas e suas leis mercadológicas artificiais que tramam a favor da concentração das riquezas. Tiram daqueles que têm quase nada para dar àqueles que têm muito. E por que nos atacam? Nos boicotam? Nos sabotam? Justamente porque dissemos não a esse esquema nefasto, que condena boa parte da população a uma vida de submissão e sofrimento. É devido a essa cruel conspiração que nossa taxa de inflação é alta, ocorre escassez de produtos básicos e ainda não conseguimos resolver a crise do fornecimento de energia. Mas deixem estar. Juntos suplantaremos tudo. Porque firmaremos aqui mesmo um compromisso indissolúvel que nos conduzirá à vitória. O povo aplaudia incessantemente. Eu só peço uma coisa, que o espírito de Tupac Amaru intervenha junto a Deus para que me dê forças e saúde nessa empreitada. A voz do presidente Assunção começou a falhar e o ar a faltar. Foi acometido de uma tonteira súbita. Sem conseguir manter apoio nas pernas, buscou apoio no púlpito. Alheios ao seu estado, os aplausos continuavam. Sabendo que não conseguiria se manter em pé por mais tempo, lançou um olhar aflitivo para sua assessoria militar postada nos degraus do acesso direito ao palanque. Incapazes de decifrar o estado do presidente, aumentaram o ritmo dos aplausos e o acenaram com o sinal da vitória. Já sentindo os joelhos dobrarem, agarrou com todas suas forças ao púlpito e lançou um olhar, agora de súplica, para sua assessoria civil postada nos degraus do acesso esquerdo ao palanque. O gesto foi interpretado como o início de uma concorrência frente aos militares e os aplausos se tornaram mais intensos acompanhados de gritos de viva. No limiar de suas forças, o presidente Assunção chegou a balbuciar, cambada de inúteis. Para em seguida desmaiar. Subitamente a massa foi tomada por um suspiro de apreensão uníssono. Pessoas advindas de ambos os lados da escada invadiram o palanque na tentativa de socorrer Sua Excelência. Seguiram-se esbarrões e choques de cabeça. Uma gritaria generalizada e a algazarra se instaurou. Um lado querendo afastar o outro na tentativa de acudir o presidente. Após muito empurra-empurra, a assessoria civil se apossou do corpo do presidente Assunção. Foram feitas tentativas de reanimação, sem qualquer sucesso. Lembraram-se então que Sua Excelência, o ministro da Saúde, estava no sopé da escada e de pronto o chamaram.
Mas logo se deram conta que de nada ia adiantar porque de formação o senhor ministro era de eletricitário. Após isso, foi a vez do lado militar se impor. O almirante de esquadra, membro do Estado-Maior das Forças Armadas, disse que era médico. Com truculência os militares quiseram destituir os civis dos cuidados à sua excelência. Mais disciplinados, a fileira de militares abriu caminho para que o almirante de esquadra pudesse chegar até o presidente Assunção. A primeira providência, tomar-lhe o pulso. O almirante de esquadra, um senhor sexagenário, arregaçou a manga do presidente Assunção e começou a medir seus batimentos. Após 15 segundos, que para os presentes duraram uma eternidade, veio seu diagnóstico: vamos levá-lo ao hospital. Seguiu-se outra confusão. Os civis queriam novamente se apossar do corpo, mas os militares com a devida truculência deixaram claro que aquela tarefa seria impossível. Decidido com base na força quem levaria Sua Excelência ao hospital, outra discussão se iniciou: para qual hospital? Os civis sugeriram o recém-inaugurado Hospital Tupac Amaru, que na verdade nada mais era que o velho Hospital Nossa Senhora da Redenção pintado. Os militares descartaram a ideia. A saúde de Sua Excelência era assunto de Estado, e como tal deveria ser tratada como questão sigilosa. Por isso, acharam por bem encaminhar o presidente Assunção para o Hospital de Base da Aeronáutica. Com muito custo, o presidente foi descido pela escada da direita, ocupada aos militares. Ao chegar ao chão, deram-se conta que ninguém havia solicitado uma ambulância. A par disso, aperceberam-se da grande dificuldade de conter a turba. Populares curiosos, em número cada vez maior, começaram a se aproximar para conferir o estado do presidente Assunção. Sob a voz de comando do ministro do Exército, os soldados fizeram um cordão de isolamento às autoridades presentes. Alguns deles se anteciparam à ordem e começaram a distribuir bordoadas com cacetetes para que populares recuassem. A ambulância não conseguiu chegar ao seu destino dado o imenso contingente. O próprio ministro do Exército achou por bem requisitar um carro de passeio estacionado atrás do palanque, sabe-se lá de quem, para levar Sua Excelência para o hospital. Quebraram-lhe o vidro e através de ligação direta deram a partida no motor. Entre os militares, novo imbróglio, quem iria com Sua Excelência no carro? Uma sucessão de exibição de patentes se seguiu. Chegou-se a se trocar acusações a respeito de quebra da hierarquia. O almirante de esquadra conseguiu seu lugar sob a irrefutável argumentação que era o único médico presente. O ministro do Exército, que acumulava o cargo de ministro do Estado-Maior, usou de toda a autoridade para conseguir o segundo lugar vago. Na disputa do terceiro lugar, um tenente-brigadeiro se candidatou na clara alusão de formar um triunvirato representativo da união indissolúvel das três armas. Mas se aperceberam, a tempo, que ia faltar lugar para o motorista. A direção do carro coube ao contra-ordens do ministro do Exército, homem de sua confiança. Embreagem arranhada, uma batida lateral devido à arrancada assodada, com a quebra do farol dianteiro esquerdo. Coisa sem nenhuma importância frente à missão heróica e até então hercúlea de levar Sua Excelência ao hospital. Não foi dispensado o uso de 4 batedores com sirenes ligadas. A comitiva que acompanhava o presidente Assunção também seguiu para o hospital. Quando de sua chegada, o presidente foi acomodado em uma maca e levado para o centro cirúrgico. Os membros da comitiva, inaugurando por completo as regras de higiene e asepsia, seguiam junto à maca em um contingente superior a 40 pessoas. O diretor do hospital, um coronel, nada fez para instaurar a ordem, já que patentes mais graduadas seguiam junto ao presidente. Coube ao médico do centro cirúrgico solicitar a saída de todos. Alguns obedeceram, mas as altas patentes decidiram permanecer. Sendo assim, as autoridades civis de primeiro escalão também adotaram a mesma postura de ficar junto ao mandatário supremo da nação. Ao ver que os seus apelos foram sistematicamente ignorados, o jovem médico começou a gritar: "É impossível trabalhar assim. Vocês estão colando em risco uma vida."
O próprio ministro do Exército retrucou: "Você sabe com quem está falando? É a sua vida que vai estar em risco se continuar a falar assim conosco, doutorzinho de merda. Opere-o já." Perplexo, o médico respondeu: "Operar? Mas ele nem foi examinado. Sequer temos um diagnóstico." Com custo, todos deixaram a sala de cirurgia, alguns sob protesto. O almirante de esquadra insistiu em sua permanência, afinal ele também era médico. A argumentação do jovem doutor em dizer que não estava trajado de forma adequada para aquele ambiente, já que seus sapatos estiveram na rua, parecia não surgir efeito. Por fim cedeu. Foi o último a deixar a sala, sem antes resmungar: "Você me paga." A sós, a equipe médica pode enfim se debruçar sobre o ilustre paciente. Naquela mesma noite, veio o diagnóstico: Sua Excelência, o presidente Assunção fora acometido de um acidente vascular cerebral e em coma permanecia. Assim que foram notificadas do estado do presidente, iniciaram as divergências entre as autoridades civis e militares. Mas em uma coisa a concordância foi unânime: quanto menos a sociedade soubesse do real quadro clínico do presidente, melhor. A estabilidade do governo dependia daquilo. A questão da sucessão, ainda que provisória, estava aberta. E as principais autoridades civis e militares adentraram a madrugada, na sala de espera do Hospital de Base da Aeronáutica para decidir quem assumiria a presidência na manhã seguinte. A letra da Constituição era suficientemente clara em prever que no caso de impedimento ou incapacidade permanente do presidente o vice-presidente assumiria. No caso Juarez Suazo, oriundo de uma central sindical, que ganhou notoriedade como piqueteiro. Todavia, altas castas da política e círculos do meio militar torciam o nariz para aquele nome e estavam convencidos de que aquela não era a melhor escolha. Juarez Suazo era um homem instável, do tipo estourado, sem qualquer sensibilidade para o trato político. Ao ser contrariado se enervava com facilidade e passava a tomar a questão como pessoal. O presidente Assunção se aproximou dele por ser dono de um cacife político invejável, mas uma vez no poder, passou a toreá-lo deixando distante dos principais centros de decisão. A saída para afastar Juarez Suazo da presidência seria, mais uma vez, a boa e velha hermenêutica. A Constituição se referiria à incapacidade permanente do presidente, não a uma incapacidade temporária. Essa seria a solução. Juarez Suazo não assumiria a presidência por falta de previsão constitucional. Então quem seria? De modo muito tímido, foi lançada a seguinte proposta pelo lado militar: já que estamos reinterpretando a Constituição, por que não uma junta militar? O lado civil entrou em alvoroço. Não tardou para surgirem as acusações de golpe. O alvoroço estava para se instaurar, quando o próprio ministro do Exército se antecipou: essa ideia é esdrúxula. Cairemos em absoluto descrédito frente à comunidade internacional. Apercebendo-se das expressões faciais e corporais de seus pares que se preparavam para contra-argumentar, lançou um olhar severo exigindo silêncio. As autoridades civis cochichavam incessantemente, mas não lançaram qualquer nome, até pela ausência de alguém de consenso. Chegaram até a aventar a possibilidade de um nome ligado à pasta econômica dada a complicada fase que o país atravessava na área, mas desistiram pela completa ausência de carisma. O silêncio se instaurou. Até que alguém, não se sabe de que lado, balbuciou: e o presidente do Congresso? Ambos os lados trocaram olhares. Um aguardava a reação do outro. A apreensão foi dando lugar à confiança. As expressões aos poucos deixaram de ser sisudas. Risos surgiram quando o ministro do Exército se pronunciou: para mim uma excelente escolha. Héctor Vilas. Político com mais de 30 anos de vida pública. Civil, ex-presidente da República que não conseguia viver longe dos centros de poder. Homem cordato, com trânsito nos mais atrevidote grupos políticos e manipulável pelos militares. Um detalhe de pouca importância, era tido como a maior fortuna do país. Héctor Vilas,
Esse era o nome de consenso. Coube ao grupo civil instaurado no hospital de base, avisá-lo, logo na primeira hora da manhã, de que assumiria a presidência, ainda que de modo temporário, até a recuperação de Sua Excelência o Presidente Assunção. Na manhã seguinte, Héctor Vilas era empossado como presidente da República com rede de rádio e de televisão transmitindo o evento. Seguiu-se a posse um discurso, onde Vilas conclamava ao povo se unir a ele em uma prece para a pronta reabilitação do presidente Assunção. Juárez Suazo não compareceu à cerimônia. Ao seu melhor estilo, convocou os sindicatos filiados à sua central sindical para iniciar uma greve geral em resposta àquilo que denominou de golpe das velhas oligarquias contra o avanço social. Alheios a isso, o fato é que o nome de Vilas havia agradado a autoridades civis e militares, o que significava um bom começo. Mas um detalhe fazia aquele quadro formatado às pressas, um tanto quanto frágil: o estado de saúde do presidente Assunção. Enquanto estivesse em coma, os juristas de plantão moldariam essa situação à brecha no texto constitucional para não dar posse ao vice-presidente. Caso se recuperasse, melhor para todos. Mas caso viesse a óbito, por obediência à Constituição teriam que dar posse a Suazo. Nesse sentido, as informações vindas do hospital de base tinham importância vital, além de vir a justificar a cortina de fumaça que se instaurara sobre o real quadro do ilustre paciente. Era uma circunstância em que de fato a informação valia ouro e que o seu controle poderia decidir quem assumiria o poder. As próximas horas seriam decisivas. As notícias vindas do hospital não eram nada animadoras. Chegavam a ser preocupantes. Civis e militares não queriam Juárez Suazo na presidência. As opiniões de ambos os grupos concordavam que o seu lugar não era ali e sim na porta de fábricas fazendo piquetes. Para não correrem esse risco, naquela mesma tarde, iniciaram-se no Congresso conversações a respeito da possibilidade de reformar a Constituição. Quanto ao presidente empossado Vilas, cabia exercer uma atuação teatral. Alguém que representaria um papel na espera dos acontecimentos, que tinha por principal função manter o status quo. Todavia, ele mais do que ninguém sabia como tirar o melhor proveito, caso o presidente Assunção não sobrevivesse. Passadas 24 horas do incidente, o quadro do presidente Assunção se agravou. Seus sinais vitais eram muito fracos e exames de tomografia indicavam que partes chaves do cérebro haviam sido afetadas. Pressionada a respeito se haveria a possibilidade ou não de uma eventual recuperação, a equipe médica se posicionou quanto à irreversibilidade do quadro. Com a informação devidamente retida, grupos no Congresso a serviço do presidente Vilas iniciaram o trâmite de reforma da Constituição. Aos partidários de Suazo, em número diminuto, só restou o protesto via discursos inflamados na tribuna. O presidente Assunção não sobreviveu à segunda noite. Veio a óbito por volta das 23 horas. Além dos familiares próximos, da equipe médica e alguns funcionários do hospital, todos militares, apenas mais 3 pessoas ficaram sabendo: o presidente Vilas, o ministro do Exército e o líder do governo no Congresso, este último diretamente responsável por agilizar a reforma da Constituição. Aos familiares foi solicitado segredo absoluto, uma vez que o processo de sucessão ainda estava aberto e a alçada de alguém indesejável na presidência da República poderia vir dar cabo a todo o trabalho da vida de Assunção, além de trazer nefastas consequências a todos. O processo de reforma constitucional por sua própria natureza era um rito arrastado. Maioria qualificada em 2 turnos de votação nas casas alta e baixa do Congresso. Caso observados à risca os prazos rituais estipulados, da sua apresentação à aprovação, uma emenda constitucional demoraria não menos que 120 dias. Não se dispunha desse tempo. Por outro lado, sabia-se que não se podia fazer um processo assodado de reforma constitucional, sob pena de se fracassar, além de se tornar alvo de ferrenhas críticas da comunidade internacional, sem falar que o estado de decomposição do corpo humano se inicia ao longo das primeiras 12 horas após o óbito. Dentre as alternativas possíveis,
buscou-se a mais viável. O corpo do ex-presidente Assunção seria mantido congelado enquanto que o presidente Vilas e seus aliados queimariam etapas, tanto quanto possível, no rito de reforma da Constituição. E assim foi feito. A par de todas as especulações possíveis e imagináveis, nenhuma informação concreta do Hospital de Base da Aeronáutica sobre a morte do ex-presidente Assunção chegou ao público. Diante da negativa das solicitações de visita, sobretudo do vice-presidente Suazo, surgiram boatos sobre sua morte. Quando esses boatos ficaram fortes demais, divulgaram uma foto montada com Assunção no leito ao lado da família. Usando de toda a sua influência, conhecedor dos meandros do Congresso como ninguém, rifando cargos na administração pública a roldão, Héctor Vilas conseguiu aprovar a emenda constitucional em uma semana, garantindo sua permanência na presidência da República até o término do segundo mandato, o que lhe daria aproximadamente uns 2 anos. Exatas 36 horas após a publicação da emenda constitucional, a morte de Assunção foi anunciada. A comoção dos humildes, que tinham profunda adoração por Assunção devido a tê-los tirado da faixa de miserabilidade com sua política de assegurar uma renda mínima, falou mais alto que o tom de voz dos críticos e céticos. O povo saiu às ruas para chorar a morte de seu mito. A desolação se instaurou. Como por encanto, 1 hora após o anúncio da morte, brotaram fotos do ex-presidente Assunção ao lado da gravura de Tupac Amaru. Para o cortejo foram preparadas as mais significativas honrarias. O corpo saiu do Hospital de Base da Aeronáutica rumo à Academia Militar, onde seria velado. Foram enviados sentimentos de pêsames de chefes de Estado do mundo todo e alguns presidentes sul-americanos confirmaram seu comparecimento na missa de 7º dia. A fatídica tragédia, estamos órfãos, nosso adeus ao maior de todos, era assim que a mídia oficial e aquela subsidiada pelo regime retratavam a morte de Assunção. A imprensa livre, quase inexistente, limitou-se a publicar a notícia sem grandes alardes e torcer por dias melhores. Na Academia Militar, apenas as altas patentes e autoridades civis, além da família de Assunção, puderam se aproximar do corpo. Aproveitaram o lindo dia de sol para velá-lo ao ar livre. Um cordão de isolamento conduzia o trajeto do público para o último adeus. Em um fluxo contínuo, o máximo que conseguiam se aproximar era uma distância de 20 metros. A presença do vice-presidente no recinto não foi permitida. Ele foi considerado persona non grata em função de suas declarações. Vilas permanecia o tempo todo junto ao corpo. Sua ascensão abrupta ao cargo de mandatário máximo da nação ainda requeria cuidados. A costuras pressas na Constituição lhe conferia legalidade, mas não legitimidade. Mais do que ninguém ele sabia disso. Por isso, exploraria aquela cena ao máximo. Repetidamente enxugava os olhos, em clara alusão ao derramamento de lágrimas pelo querido amigo. Subitamente o líder do governo do Congresso foi ao seu encontro. De igual modo, interpretando os mais ternos sentimentos em relação à Assunção, aproveitou o ensejo para a seguinte conversa ao pé do ouvido de Vilas. Não está sendo nada fácil acalmar os ânimos. Muitos ainda não engoliram a emenda constitucional. Falam em levar o caso à Suprema Corte. Mandaram-me aqui para saber se Sua Excelência vai realmente cumprir com suas promessas quanto à distribuição de cargos. E não são poucos. O inchaço da máquina vai aumentar consideravelmente. É essa a verdadeira preocupação deles, se de fato essas nomeações vão vingar ou tudo não passou de promessas vãs. Sem esboçar reação, de olhos fixos no corpo de Assunção, o presidente Vilas respondeu: diga que você tem minha palavra. Tudo o que foi dito será regiamente atendido. É um compromisso meu. Tranquilize-os. O líder do governo do Congresso se afastou, sem antes deixar escapar uma pequena reverência. Tão logo se distanciou, o ministro do Exército tomou seu lugar. Fazendo menção de choro ao ver seu antigo comandante supremo, balbuciou: está muito difícil manter as tropas aquarteladas. Fim da parte 1.